possibilidade de existência de uma base nacional curricular, do ensino infantil até o médio, mas a gente está aqui focando no médio, tá? Ela dá conta de organizar o sistema, tanto ser um insumo estratégico para uma política de formação e valorização dos professores. É evidente e empírico isso, que os cursos de pedagogia e licenciatura são descasados das práticas de ensino, são dedicados a trabalhar com muito filosofia da educação e sociologia da educação, o que é estritamente relevante, mas também insuficiente. E a quantidade de tempo dedicado na formação inicial dos professores, tanto a práticas didáticas como a gestão, quando existe, irrisória. Então, a ideia de uma base nacional curricular comum, se ela for bem estruturada, daqui a pouco eu defino o que seria bem estruturado, mas que as competências e habilidades esperadas de cada estudante estivessem organizadas e sequenciadas com a sua progressão bem definida, aumentaria a probabilidade de você ter uma formação inicial mais consistente dos nossos professores, nossos futuros professores. Mais do que isso permitiria também enfrentar alguns dos efeitos perversos que nós temos na estruturação dos livros didáticos, de uma certa indústria ad hoc de produção de materiais didáticos, não referenciados naquilo que é a expectativa de aprendizagem dos estudantes. Então, essa base permitiria isso. Permitiria, obviamente, se as competências lá estivessem com bons escritores associados a cada série de ensino, você poderia estruturar um sistema de avaliações, tanto dentro das escolas, como sobretudo avaliações externas, que fosse consistente com aquilo que é esperado que cada estudante, cada criança e cada jovem aprendesse a cada série. Tá? E mais do que isso também, organiza alguns parâmetros aí de infraestrutura e condições de oferta. Bem, uma adoção da base, obviamente, não é uma bala de prata, não é um único instrumento salvador, mas compõe essa estratégia que vai ao encontro dessas 6 dimensões, tá? Que vão fortalecer a capacidade de gestão da política educacional. Para melhorar essa capacidade de gestão, essas 6 dimensões estão diretamente correlacionadas com uma, obviamente, boa base nacional curricular. A capacidade de fortalecer um sistema nacional de educação. Isso não é só no campo regulatório a partir do MEC, mas sobretudo a capacidade na nossa estrutura federativa de entender a responsabilidade dos governos estaduais na sua oferta direta da rede, mas também da responsabilidade com os estudantes do seu estado, portanto, no mesmo estado, ao alinhamento entre estados e municípios para conseguir sequenciar a agenda esperada de formação de educação básica do infantil, fundamental 2, fundamental 1, 2 e até o médio. Certo? Então, a possibilidade de você fortalecer o Sistema Nacional de Ensino. A ideia de você focalizar os investimentos aumenta se você define com clareza quais são as expectativas a cada série do que você deve desenvolver em termos de competência e habilidade dos estudantes. Obviamente, isso aumenta a capacidade de planejamento. Isso, por mais que o professor Simon tenha razão que a palavra qualidade é uma armadilha, mas supondo algum parâmetro que nós chegássemos a acordo sobre o que é esse parâmetro de qualidade, um salto de qualidade na formação desse professor, pela razão que eu disse antes, no mínimo você saberia sobre que base você está formando esses professores, para que eles estão ali no seu cotidiano didático. Criar, daqui a pouco eu trabalho isso, Simão deve aprofundar mais, criar condições objetivas para a flexibilização das trajetórias formativas ao longo do ensino médio e diminuir as desigualdades educacionais, tanto em termos regionais como entre escolas no mesmo território. Isso aumenta a probabilidade de gerar alguns parâmetros de equidade se você explicita as expectativas de aprendizagem. Argumentos que resistem à base, só para ser justo com o tipo de debate, acho que todos são falhos, mas a primeira ideia é que a base é autoritária, porque pretende substituir, se vocês derem parte da literatura e parte dos artigos de opinião, todos eles, alguma hora, caem nesses 4 argumentos. Quer dizer, a ideia de autoritário é totalmente sem sentido, porque, como eu estava mostrando no início anterior, 2 slides atrás, dado uma base, o currículo real experimentado em cada escola depende da mediação das suas redes estaduais e municipais e daquilo que pode ser praticado, que evidentemente deveria ser adequado àquilo que se espera que cada estudante aprenda.
A base nada mais é do que um hall de conteúdos. É o falsear a ideia, evidentemente uma ideia difícil, de você conseguir ter descritores consistentes para entender quais são as competências, quais são as habilidades esperadas a cada momento de cada série de ensino e, evidentemente, os conteúdos desdobrados disso. A ideia que se nivela por baixo é uma falsa discussão, me parece, porque há sempre essa ideia de uma certa autonomia que seria exercida sobre um pântano, e sobre o pântano, em geral, você não faz autonomia nenhuma. Adota uma lógica instrumental, não seria um grande problema se ela fosse instrumental, só ter ganhos, mas não há por que ter um reducionismo, uma visão só instrumental, no sentido que foi colocado aqui pelo professor Sino, ou seja, uma base aumenta a probabilidade de você desenvolver o raciocínio abstrato, crítico, tanto no campo matemático como no campo da linguagem. Aqui é só uma historiazinha, não vou segui-la, mas ela conversa com professores esquerdistas. A discussão da base, ela tem 20 anos. Isso começa em 96, é um contínuo, não há nenhum momento de ruptura nesse processo, a única coisa é o contínuo lento, né, porque nossa necessidade de ter sempre falta de velocidade diante dos desafios históricos das desigualdades que temos, especificamente no campo da educação. Uma outra dimensão foi uma crítica que tem duas leituras sobre a participação nesse processo. É importante destacar, por mais que essa participação pode ter gerado disfuncionalidades enormes, tá? Mas o que é importante, não é possível dizer que essa base não foi submetida a consultas. Tá? Só em termos de professores cadastrados para comentar a base, tiveram mais de 212 mil. O importante desse processo é que há uma discussão como se desse processo que eu estou descrevendo aqui agora, como se a base fosse uma invenção tirada da gaveta de meia dúzia de pessoas. Tem uma história de 20 anos, a história recente é uma história intensa de discussão, de enfrentamento, e ela está no núcleo duro do que poderia ser a base essa base está no núcleo duro da reforma desse ensino médio que a gente sabe tantas mazelas dele. O acesso e permanência dos jovens de 15 a 17 anos. Nós ainda estamos com só 61% dos jovens no ensino médio. Essa diferença de 40%, 30% deles ainda estão no ensino fundamental, uma defasagem gigantesca. 12% estão fora da escola, os que não estão na escola, alguns trabalhando e outros não trabalhando. Lembrar que o número disso que a mídia começou a chamar de neném é significativo, as pessoas entendem pouco as suas causalidades, mas basicamente essa escola não consegue estar alinhada com o que é esperado que esses meninos estudem ao longo de cada fase. Então a gente só tem esse menino no ensino médio na idade correta. Mais do que isso aqui talvez seja o indicador mais importante, um deles, né? Se pegando o SAEB em termos de proficiência, tá? Vocês vejam que a gente chegamos aqui em 260 em língua portuguesa, 260 em matemática, e o que é importante disso é que nesse escalar, tá certo? A gente está no nível 2, tá? Para vocês terem uma ideia, para quem não é diretamente da área, o que é o nível adequado de aprendizagem seria algo entre o 4 e o 6. Isso é o adequado. Abaixo do 4 é insuficiente, estritamente insuficiente. E mesmo no nível 2 nós estamos longe de estar no teto da faixa. E isso aí é o que a gente está vivendo. Essa imagem é importante para a gente ter uma noção da medida absoluta e, obviamente, relativa, as duas ao mesmo tempo, do tamanho do esforço que a gente tem que fazer. Se a gente mexer muito, vejam a velocidade que a gente consegue aqui, olha só. Aqui está parado. Vamos ser otimistas aqui. De 53 para 60. 7 pontos. Tá? Vou botar desde o início da série, se vocês quiserem. Tá? Para a gente ficar mais otimista. 12 pontos. Em 10 anos. A essa velocidade foi do extremo inferior para o extremo superior. Se a gente colocar essa variável, a gente vai chegar, olha só, que bonitinho, 72. Não chega na faixa, no ponto superior desta faixa do nível 2. E está longe de ser algo desejado. Como eu disse para vocês, o adequado é alguma coisa entre o 4 e o 6, parametrizado pela OCDE. Coisa importante do Fundamental 1 é que, apesar da taxa,
a quem a gente queria, é evidente que no Fundamental 1 nós conseguimos demonstrar que a escola pública, isso aqui é só a escola pública, consegue melhorar sua performance de forma contínua a uma velocidade dada de qualquer. É evidente também que a complexidade do sistema de ensino em qualquer lugar do mundo, quando você vai para essa fase intermediária, que a gente chama Fundamental 2, você começa a ter mais professores e mais disciplinas, e obviamente os professores especialistas do ensino médio tornam esse desafio mais complexo. No entanto, quando a gente vai olhar para o médio, é assustador que a gente parou, né, em níveis difícil qualificar esse nível, porque ele, além de ser absurdamente baixo, ele é vergonhoso. A gente tem como expectativa, alinhados ao que seria a movida histórica da OCDE, de chegar num valor em torno de 6 nesse escalar. Então, vocês verem o tamanho do desafio que a gente tem. Esse desafio aqui, desses 5 eixos, tá? Eu vou abrir cada um deles, tá? Que são desafios para aquilo que tem pedido do nosso paradigma curricular que a gente tem hoje. Tá? Primeiro, a baixa conexão com o currículo, com as culturas e identidades juvenis. Isso não é um detalhe no mundo contemporâneo, parte dos grandes desafios das sociedades europeias está associada a esse desafio, ou seja, um currículo organizado sem preocupação com o universo juvenis, a juventude tem pouco espaço para protagonismo, as disciplinas de conteúdo escolar de ensino que dialogam um pouco com os interesses, curiosidades e desejos dos jovens, pouco reconhecimento e compreensão das características específicas desses jovens. É importante a gente destacar que isso não era muito relevante na época em que eu estudei, certo? Mas é óbvio que no mundo contemporâneo, interconectado em termos comunicacionais, a capacidade de entender o que é específico em termos de corpos, em termos de posições desses jovens na sociedade contemporânea é muito importante. Esses currículos que nós temos vividos não dialogam nada com isso. A outra coisa é que são disciplinas com progressão confusa e baixa articulação interna, certo? Entre os conteúdos e dos conteúdos com as competências e habilidades. Certo? Então a gente tem uma definição imprecisa de conteúdos, competências e habilidades que são esperados. Para ser impreciso aqui, é uma certa generosidade minha. Tá? A orientação difusa em relação às competências e habilidades que devem ser desenvolvidas. Não há, nem nas diretrizes curriculares, muita clareza sobre isso. Essa perspectiva enciclopédica, com dificuldade para reconhecer que o aprofundamento de uma quantidade menor de conteúdos é mais importante do que o tratamento superficial de tudo. Ou seja, aqui é fundamental, menos é mais na educação. Certo? E a gente tem essa cultura de vamos vomitar conteúdos e nada fica. Certo? E em cada uma das disciplinas oferecidas dos jovens há um baixo grau de articulação entre os conteúdos mobilizados, certo? E uma progressão pouco clara. Então, você não só não sabe o que você deve fazer, mas como é que sequencia isso. Certo? E menos ainda como você articula nessa prova. Certo? O inchaço na oferta, certo? Ou seja, uma composição engessada do currículo, pautada por um grande número de disciplinas, no mínimo 13 obrigatórias em todo o país, e alguns estados têm 15, 16 disciplinas obrigatórias. Tá? Uma baixíssima articulação dos conteúdos, tem tempo para ficar dando exemplos, mas só um exemplo. Você dá conteúdos quânticos em química no primeiro ano, em física no terceiro ano, e alguns pedaços relacionados em biologia no segundo. Evidentemente, mesmo quando você dá isso, você só estimula a decoreba, você não consegue dar conta de pensar sequer esse problema que a gente tem. Tá? Uma trajetória única e obrigatória, tá? Esse aqui é o engessamento completo do currículo, tá? A dificuldade de fazer frente às expectativas diversificadas, a inexistência de conexão no âmbito do ensino médio regular de conexões com o mundo do trabalho, imagino que você não vai falar mais disso, e a ausência de orientação e diálogo sobre os jovens e seus projetos de vida. Tá? Por fim, a formação inicial dos professores, como eu mencionei, totalmente desconectada desse processo, tá? Associado a currículo. Vou pular aqui, tá? Para poder usar em 2 minutos aqui, chegar ao último passo. O ensino médio flexível implica isso, um conhecimento global, tá? E um conhecimento específico. Tá? Obviamente isso quer dizer uma dimensão comum, eu não vou entrar em nenhum detalhe sobre isso, que está na base, uma dimensão diversificada que tem a ver com um contexto específico, que é muito importante eles capazes de dar, e uma dimensão de escolha e aprofundamento, que seja uma dimensão que tem a ver com as 4 áreas de conhecimento, tá? E o ensino técnico profissionalizante, que deve ter um conjunto relativamente finito de escolhas para ser dado. Basicamente, o que a gente está dizendo, todo, que eu acho que é o caminho de uma base nacional permite, é você ter obrigatório o que é comum e o que é diversificado, tá? E ter a capacidade de escolhas nesse conjunto restrito finito
entre 4 áreas de conhecimento propedêuticos e um conjunto de ensino técnico e profissionalizante para os jovens fazerem as escolhas. Tá? Isso permite, esse é o último slide, a que a gente teve aqui. Tá? Uma definição de uma base que delimite os conteúdos de disciplinas comuns obrigatórias, a garantia de um currículo que o bom senso diria que no mínimo 3.000 horas, certo? Isso é a referência mínima do mundo, que a gente poderia ter algo como 2.000 ou 1.800 dentro do comum. 1.800 é bom porque a maioria dos nossos cursos técnicos profissionalizantes é 1.200, então você faz a composição adequada com a capacidade de oferta que nós temos hoje concreto. Um investimento na organização interna da disciplina, estão sendo mais articuladas, certo? A progressão sendo clara. Um investimento na articulação entre as disciplinas, que também não fazem nenhum sentido, elas ficam todas perdidas. Uma oferta trajetória diferenciada, permitindo as escolhas, certo? E os níveis de flexibilização, entendendo isso, são 3 camadas. Eu teria uma base, eu teria a outra camada aqui, que é um específico, que são esse desenho que eu coloquei para vocês, e um núcleo de disciplinas eletivas que estão associadas à diversificação. Bem, eu acho que essa é a capacidade de parametrizar a Base Nacional Curricular comum dentro dos desafios de ensino médio que a gente tem hoje.